Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta palavra do Evangelho de João 14:6, palavras de Jesus, queremos dar as boas-vindas a você à reunião dos pacificadores. Jesus diz: felizes os pacificadores. Então, seja feliz. Faça com que seus amigos também sejam felizes. Mande o link dessa reunião para quantas pessoas você quiser, para todos os seus amigos. Inscreva-se neste canal e clique nas atualizações. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana, dia 21, irmã Lienice Lamênia. Parabéns mais uma vez, querida irmã. Dia 24, nossa igreja mantenedora, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Depois de amanhã, 137 anos. E vai ter culto. Coloque aí PIB RJ, culto dos 137 anos. Você vai assistir tudo aí na sua casa de camarote. Parabéns também para o nosso irmão Ibissan Rondon, dia 27, estará celebrando mais um aniversário. Parabéns, irmão Ibissan. E dia 28, nosso Rogério Sampaio, criador e mantenedor deste canal. O nosso parabéns, o Senhor abençoe e guarde todos os aniversariantes. O assunto de nossa reunião hoje está em Apocalipse 1:5. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta, e diz assim a Bíblia Sagrada. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor aplique essa palavra como um fortificante em minha vida, fortalecimento espiritual, e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, fortalece, Senhor, cada vida, no nome de Jesus Cristo oramos, e todos digam amém, amém. O título que escolhemos para esta reunião é o testemunho de Jesus Cristo que nos libertou pelo seu sangue. Libertos pelo sangue de Jesus, livres pelo sangue. Jesus Cristo mesmo testemunha, Ele testemunha. Ele é a testemunha fiel, diz aqui o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e que Ele nos libertou pelo seu sangue. Sangue é mencionado 460 vezes na Bíblia. Você vê como é importante essa ideia do sangue na Bíblia. 14 vezes no Novo Testamento. Por que será? Porque quando ele derramou seu sangue, Jesus, ele tornou possível a nossa salvação. O preço exigido para o nosso resgate foi preço de sangue. Quem é a pessoa e que sangue dele faz a diferença, faz tanta diferença? Ele, Jesus, pagou o preço por nossos pecados. A pessoa é Jesus. E o sangue dele é porque era puro. Não havia mácula, não havia mancha, não havia pecados, não havia erros no sangue de Jesus. Não havia iniquidade, não havia transgressões. Por isso que o sangue dele pode nos resgatar, pode nos redimir. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Estávamos todos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é uma dádiva gratuita, porque não temos como pagar. É a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi o único encontrado suficiente para o sacrifício. E ele disse sim. Ele não se negou. Não negou se entregar. Ele disse: eu darei o meu sangue até a morte. Em lugar de você. Em seu lugar. Em meu lugar. Em lugar de todo mundo. Quem é esse Jesus Cristo? Para que somente o sangue dele fosse suficiente? O texto nos dá 4 respostas. A primeira é: Jesus Cristo é a testemunha fiel. Verdade declarada na Bíblia toda. Aí nesse texto de Apocalipse 1:5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. E em Hebreus 1:1 diz: há muito tempo
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, verso 3. Hebreus 1, 3. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E Hebreus 1,4 diz assim, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus Cristo é a testemunha fiel, que disse sim para pagar o preço do seu resgate, do meu resgate, e derramou o seu sangue em meu lugar e em seu lugar. Em segundo lugar, o texto de Apocalipse, voltando ao texto de Apocalipse 1,5, diz, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por isso que esse Jesus, ele é diferente, ele é suficiente, e o sangue dele é poderoso para purificar dos pecados de todo mundo que vier a ele. Essa verdade também está declarada em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 20, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormem. Então ele foi o primeiro no mundo, na história dos povos, a morrer e a ressuscitar. Ele ressuscitou outras pessoas, quando estava aqui, no caso de Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo. Nós tivemos também outros, no caso de Elias, que ressuscitou o filho da viúva, e por aí vai. Mas esses atos foram revivificações. Ressurreição é a única do Senhor Jesus. Para a vida eterna, a única foi de Jesus. Então ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que morreram e tornou a viver e se apresentou vivo e disse, olha, estou aqui. Visto que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A morte veio por Adão. A vida vem por Jesus. Verso 22 diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Então Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar, tendo pago o preço com seu sangue, para que todos os que o seguem também ressuscitem. Aí não vai ser mais revivificação, vai ser ressurreição para a vida eterna. Em terceiro lugar, o texto diz que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Ele é suficiente, ele é todo-poderoso, porque ele é o soberano de todos os reis e líderes da terra. Essa verdade também está declarada pelo rei Ezequias, orando em defesa dos ataques do terrorista Senaqueribe da Assíria. Isaías 37:16 diz assim, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está acima dos querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então, nosso Deus, o nosso Jesus, ele está acima. Ele é todo-poderoso. Nós podemos chamar algumas pessoas de poderosas neste mundo, mas só podemos chamar um de todo-poderoso, Jesus. El Shaddai, a expressão em hebraico. Todo-poderoso, Deus todo-poderoso. Jesus Cristo pagou o preço com o seu sangue. O preço para conquistar o título de soberano entre todos os reis da terra. Em Mateus 28:18 ele mesmo diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Em quarto e último lugar, o texto diz também quem é esse Jesus. Jesus Cristo que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primeiro. Segundo, o primogênito dos mortos. Terceiro, o príncipe dos reis da terra. Quarto, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Que palavra maravilhosa, que Jesus poderoso, maravilhoso. Ele nos ama. Esse que é a testemunha fiel, esse que é o primogênito dos mortos, esse que é o príncipe dos reis da terra. Ele nos ama, ele te ama, ele nos ama, ele me ama. Anote isso, escreva isso. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Quem mais pode fazer isso? Ninguém. Quem pode quem pode perdoar pecados? Só um, que é Ele. Quem pode nos libertar do pecado? E o que é o pecado? É pior do que a Covid, é pior do que o câncer, é a pior doença, porque mata o corpo e mata a alma. João 15,13 diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo provou que nos ama quando Ele se entregou, quando Ele disse sim, eu vou morrer em lugar de todos vocês, de todo mundo. E todo aquele que crê, eu vou salvar, eu vou perdoar. Jesus Cristo provou que nos ama, ao pagar o preço do nosso amor. Ao pagar o preço, dizendo assim, eu estou pagando esse preço porque eu te amo. E o preço não é outro a não ser de sangue. Concluindo, um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias. Quando chegaram no capítulo 3, elas se depararam com o assunto que não estavam entendendo muita coisa. E elas, então, o texto dizia assim, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E aí elas não conseguiam entender nada. Este verso as deixou intrigadas, porque elas não conseguiam entender o significado quanto ao caráter de Deus. Uma delas, porém, se ofereceu para tentar descobrir como se realizava o processo de refinamento da prata, para trazer o relato na reunião seguinte. Ela entrou em contato, então, com um purificador de pratas, um profissional que purificava pratas, marcou o horário com ele, não disse o motivo da sua curiosidade, mas ainda assim conseguiu convencê-lo e ele permitiu que ela presenciasse o seu trabalho com a prata. O profissional, então, lá na sua oficina, no seu local de trabalho, colocou um pedaço de metal sobre o fogo e o aqueceu. Explicou para a mulher que no processo de refinamento deveria se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Ela perguntou se era verdade que ele tinha que se sentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse sendo refinada. O profissional respondeu que sim, pois tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela fosse destruída pelo fogo, porque se passasse do ponto, a prata também seria destruída. A mulher então perguntou, como você sabe quando a prata já está purificada? Ele então disse, é fácil. Respondeu o trabalhador, quando eu vejo a minha imagem nela, eu vejo que ela está purificada. 1 João 1,9 diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 1,18 diz, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, Ele tornará brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Ele os tornará alvos mais que a neve. Hebreus 9,14 diz, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. E o verso 15 de Hebreus 9 diz, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas lá no passado, na primeira aliança. Daqui a pouco vamos orar. Vamos orar para que nós sejamos como essa prata purificada, ou como ouro purificado. Não importa, use o exemplo que você quiser. Importa que o Senhor nos purifica de todo o pecado. Ele quer purificar.
Ele pode purificar. Ele está esperando que você se entregue, que nós nos entreguemos a Ele para nos colocar no seu ateliê de purificação, para que passemos pelo seu instrumento de purificação. E não vai doer nada. Fique tranquilo, fique tranquila. Quer orar? Vamos orar, mas antes pare um pouco tudo que está fazendo. Se estiver de carro dirigindo, pare no acostamento, no estacionamento. Em casa, estiver fazendo alguma coisa, pare. Esse é um momento seu. É um momento que pode ser um divisor de águas na sua vida, antes dessa oração e depois. Não é a minha oração. É o Deus que está presente nesse momento. E a sinceridade do seu coração. Vamos orar? Dá tempo também de mandar o link desta reunião para alguém. Mande agora. Para um amigo, uma amiga, para que essa pessoa também participe desse momento especial. Então oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Nós queremos ser purificados pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Queremos ser testemunhas, queremos receber, queremos viver, crer nesse testemunho de Jesus, que é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, e nós também queremos participar dessa ressurreição. Se Jesus é o primeiro, nós queremos entrar também na fila, na nossa lista. Não queremos ficar na fila somente da morte, mas queremos ficar na fila da ressurreição. Se Jesus é o primeiro, nós estamos atrás. Não importa o nosso lugar na fila, queremos entrar na fila daqueles que vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, nossa decisão nesse momento, de aceitar o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, marcar a nossa vida com esse sangue e viver por ele e morrer por ele, para a glória de Deus. Pai, ainda queremos pedir pelos hospitais que estão superlotando novamente, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Famílias que estão sofrendo nesse momento com seus entes queridos, que estão hospitalizados, os CTIs, entubados. Tem misericórdia, Senhor. Nós estamos pedindo misericórdia ao Senhor. Uma nova onda cresce de contaminação em nossa cidade, em nosso estado, e nós pedimos a misericórdia do Senhor para aquelas famílias que estão sofrendo. Aqueles enlutados, Senhor, manda o consolo do seu Espírito Santo. Também, Senhor, pedimos porta de emprego aberta para os desempregados. Pedimos prosperidade para o comércio e a indústria que estão passando por dificuldades. Pedimos ainda um avivamento para a nossa igreja, Pai. Um despertamento espiritual que traga conversões de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja. Pedimos essas bênçãos e agradecemos, orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? E amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, mas não fique triste, porque depois de amanhã tem live com a missionária Eneida. Você é o nosso convidado especial. Terça-feira, 19 horas, participe com ela. Clique aí no joinha, clique no sininho para receber o aviso. 19 horas em ponto, você é avisado quando começar a nossa reunião na próxima terça-feira. Também dá tempo de mandar o link desta reunião para quantos você quiser. Faça isso e peça a pessoa, inscreva-se. É paz, mensagem de paz, não é mensagem de guerra. Nós precisamos levar paz ao mundo. Essa é a nossa proposta, a nossa reunião é essa, porque Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Ele é o príncipe da paz, e por isso nós estamos aí levando a paz para a sua vida e para a sua casa. Não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que está no livro de Hebreus, capítulo 8, diz assim, a bênção. Abra seu coração, curve sua cabeça, abra sua alma e receba. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sendo assim, aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E todos digam, amém, eu quero essa bênção para mim, eu quero essa purificação para a minha vida e também para a sua vida, em nome de Jesus.
Um abraço e até a nossa próxima reunião e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.